A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem a honra de apresentar o webinar O Sentimento Religioso e os Limites do Sagrado Alheio, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, Dr. Samuel Gomes de Lima. Boa noite a todos que comparecem a essa live sobre o sentimento religioso e os limites da liberdade religiosa, do direito alheio. Nós estamos felizes com a presença de todos e damos as boas-vindas nesse momento, no sentido de que esse debate possa ser um debate de alto nível sobre a questão do sagrado alheio e como nós, como defensores da liberdade religiosa, podemos atuar no sentido de equilibrar as forças convergentes e divergentes da sociedade sobre esse tema tão importante. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa tem alguns objetivos, que são objetivos perseguidos durante cada mês, cada momento nessa comissão: desenvolvimento de frentes educativas e preventivas na sociedade, de combate à intolerância religiosa e de promoção do direito de todos, qualificação de profissionais, atendimento aos cidadãos e a grupos que vivenciam a intolerância religiosa e o desenvolvimento de linhas de pesquisas acadêmicas, estimulando seus membros à produção e lançamentos de trabalhos no âmbito dessa comissão. Então, nós ficamos muito felizes com esta oportunidade e nós passamos a palavra para a doutora Paula Moutinho, que vai nos trazer um vislumbre do que seja a discussão colocada neste evento, nesta noite. Boa noite a todos e todas. É uma grande honra, desde já, na pessoa do Dr. Samuel Gomes de Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade da OAB São Paulo. Cumprimento a toda a audiência e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa roda de conversa, para tratar desse tema que é tão caro à liberdade religiosa, que é o sentimento religioso e os limites do sagrado alheio. Dividem hoje a sala comigo o doutor Laurindo Franz, né, advogado, membro da Comissão de Direito e Liberdade da OAB São Paulo, e o Pai Tadeu, né, membro colaborador da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, representante da IDAFRO, e tenho certeza que com essas companhias, né, mediado pelo doutor Samuel Gomes de Luz, teremos uma noite de diálogo, de troca de percepções. E a toda a audiência, né, já vi no chat que nós temos a presença de representantes da Bahia, do Paraná, de Presidente Prudente. A toda a audiência nós agradecemos e colocamos à disposição o chat para que essa conversa não fique restrita a essa seleta mesa, mas que fique também aberto para que todas as colocações, todas as percepções, nós não traremos verdades, porque não acreditamos em verdades absolutas, mas acreditamos sim que a troca de experiência ela enriquece e que a coexistência, que é a principal bandeira das comissões de direito e liberdade religiosa, ela é fundamental para o nosso crescimento como pessoa e também para a solidificação do direito como
né, instrumento de modificação social. Eu, na pessoa da doutora Ruth Ferreira, dou boa noite a toda a audiência e também cumprimento ao AB Guarulhos, a quem orgulhosamente represento, né, liderando a Comissão do Direito e Liberdade daquela subseção, e é para nós, da subseção Guarulhos, doutor Samuel, uma grande honra estar aqui nessa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, nós agradecemos a doutora Paula Moutinho por seu empenho na realização desse evento, e eu passo a palavra para uma breve saudação ao nosso debatedor, o Giovanino Tadeu Barbosa, conhecido como Pai Tadeu, que é bacharel em Direito e uma liderança muito expressiva no combate à intolerância religiosa. Então, com a palavra, Pai Tadeu. Boa tarde a todos, presidente, doutor Samuel, minha grande companheira de anos aí, doutora Paula Moutinho, a todos que nos acompanham nessa live. É um prazer muito grande estar com vocês e trazemos hoje um tema bastante caro para todos nós que estamos aí na estrada há anos, tratando da intolerância religiosa em todos os âmbitos, né? Em todas as religiões, na verdade, né? Eu represento o IDAFRO, Instituto de Defesa das Religiões, dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, mas estudamos todas as intolerâncias que existem em todas as religiões, inclusive para quem não professa as religiões que sofrem também a discriminação e a intolerância. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Não ouço. É possível que ele não consiga adentrar na nossa sala. Mas eu já quero esquentar esse debate e trazer uma situação para questionamento, tá? A questão é a seguinte: qual a definição pessoal de sentimento religioso e a religião e a relação deste sentimento com os direitos fundamentais? Eu vou fazer essa pergunta à doutora Paula Moutinho, a definição pessoal dela do sentimento religioso. Depois eu passo a mesma pergunta para o Pai Tadeu, para que nós tenhamos uma visão, né, eclética dessa situação. Vamos lá, doutora Paula Moutinho, sua definição pessoal de sentimento religioso. Eu tenho basicamente a noite inteira para definir isso, né? Porque os 13 minutos não são suficientes, mas brincadeiras à parte, a sociedade como um todo sempre buscou entender e administrar os seus medos mais profundos. O ser humano, ele tem dentro de si uma série de questionamentos que, dentro da sua individualidade, ele não é capaz de responder. Então, surge aí a busca de um acolhimento, de um aconchego para, no sobrenatural, encontrar o amparo que a sua humanidade não é capaz de lhe dar. Então, cada qual encontra, né, tem o seu centro de existência nesse sentimento de completamento, buscar no superior aquilo que ele próprio não consegue. Então, o sentimento, ele vai muito além de religiosidade, porque religiosidade, a gente quando fala de religião, nós falamos de dogmas, nós falamos de hábitos, nós falamos de costume. Quando nós falamos de sentimento religioso, e cabe aqui, né, o nosso sempre menção ao Dr. Edio Silva, que trouxe esse instituto, que coloca o sentimento religioso como algo muito maior do que a religião em si,
algo muito maior do que a própria crença. Eu costumo sempre dizer, doutor Samuel, que eu visualizo o ser humano como se ele fosse formado de tijolinhos. Tudo que nós vivemos, o que nós buscamos, o nosso dia a dia, a cultura, a orientação em casa e todas as coisas, elas vão nos formando como tijolo, encaixando, né, cada experiência dessa na nossa formação. Mas, para mim, como foi perguntado o que é na minha concepção, o sentimento religioso, ele é a argamassa que une esses tijolos. Né? É a busca no sobrenatural da essência do próprio ser humano. E quando, por alguma razão, essa essência ela é colocada em confronto, nós podemos fazer com que toda a estrutura do ser humano ela passe a se arruir. Não dá para separar o ser humano do seu sentimento religioso. E eu digo mais, o sentimento religioso não é uma opção. Enquanto a religião, o dogma, a cultura de fé, ela faz parte de conceitos culturais, o sentimento religioso é essa essência que forma o ser humano. Vai muito além. Por isso que é tão importante que comissões como a capitaneada pelo doutor, ela esteja sempre atenta para que nada venha a macular essa essência, essa argamassa que forma o ser humano. Porque muitas vezes, quando se mexe nessa essência, se desestrutura todo o ser humano. Então, para mim, sentimento religioso se define como essência. Muito bem. Excelente essa participação, essa exposição, né? O artigo 208 do Código Penal, a doutora Paula, que é penalista, ela sabe muito bem, trata justamente dos crimes contra o sentimento religioso, e esses crimes eles estão vinculados a alguns elementos, a alguns valores que são imateriais, né? Como avaliar um vilipêndio, uma situação criminosa quando envolve o sentimento religioso do outro, né? Como a proposta deste evento, desse debate, quando nós estamos aqui vendo a questão do sentimento religioso, né? Do outro, né? Do nosso semelhante. Eu passo a palavra para o Pai Tadeu, para que ele também possa trazer aí a sua definição, o seu posicionamento sobre essa questão do sentimento religioso, qual a conexão que há com os direitos fundamentais. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Pai Tadeu? Bom, doutor Samuel e a sala, o sentimento religioso pessoal, individual, eu acho que ele é assim, é a estrutura do ser humano, né? Mesmo aqueles que não têm a sua religiosidade, os ateus, agnósticos, eles têm um sentimento pelo ser humano em si, pela vida em si. Então, eu acho que o sentimento religioso, ele faz parte da vida de cada um. E como a doutora Paula falou, a estrutura, se vilipendiar essa parte do sentimento do ser humano em si, ele não recai nos crimes como o vilipêndio do material. Uma mesquita, quando ela é atacada, inclui não no crime do sentimento religioso, mas no crime vilipendiando o produto que dá aquela fé. Ou seja, isso é o que eu acho. O sentimento religioso não pode ser violado de forma nenhuma. Ok, muito bem. Então, importante essa visão, né, individual, porque o sentimento religioso, o nome já diz, né, é sentimento. Como que você vai definir, ou como cada um de nós pode passar uma régua e dizer sentimento religioso é isso? Tem que haver essa avaliação pessoal, e essa avaliação pessoal, sentimento religioso individual,
ela tem que ser levada em conta, porque o sagrado alheio, né, que é o foco aqui dessa discussão, é muito importante. Nós precisamos respeitar para sermos respeitados. É uma questão de reciprocidade. Se nós temos dificuldade de respeitar o sentimento religioso alheio, como nós poderemos reivindicar respeito para as nossas convicções e para os nossos próprios sentimentos, né? Nós temos essa grande questão, e agora nós vamos passar para uma nova questão. Eu quero colocar aqui, primeiro, para a doutora Paula. Doutora Paula, o respeito ao sagrado de cada um como direito humano. A liberdade religiosa é um direito humano? O sentimento religioso é um direito humano? Onde entra aí nesse processo essa visão tão propalada do valor dos direitos humanos e qual a conexão que há desses direitos humanos com a liberdade religiosa? Eu penso que mais do que um direito humano, né, porque é indubitável, porque somente os seres humanos têm sentimento religioso, o sagrado, que é o conjunto de crenças que cada indivíduo desenvolve a sua religiosidade, é mais do que um direito humano, ele é um princípio fundamental da Constituição. E estando elencado como um princípio fundamental, ele tem como base de valor a dignidade da pessoa humana. O direito de crer ou não crer está firmado no princípio constitucional da dignidade humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana é um valor que dá unidade e coerência ao conjunto de direitos fundamentais. Então, nós não temos como falar de flexibilização desse direito, porque dentro, né, o limite do respeito ao sentimento religioso é um dever constitucional. Nós sempre trabalhamos com a palavra direito, 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 mas quando nós tratamos de princípios constitucionais, existe um dever garantidor de exercício desses direitos. Então, não cabe o questionamento se é um direito maior em sobreposição a outro direito, e se tratando de liberdade religiosa, nós estamos sempre em confronto, né? Existe um confronto com a liberdade de expressão, por exemplo, mas não se pode dizer que se tem a opção ou não de exercer esse direito. E é dever de todo cidadão, e aqui nós estamos falando do Brasil, então nós estamos regidos pela Constituição Federal, que assegura a liberdade religiosa como um direito fundamental. Então, um direito inquestionável, um direito indisponível. E como é um direito fundamental, ele é também, acima de tudo, um dever para todas as pessoas de assegurar esses direitos, o direito do outro à liberdade. E eu digo sempre, né, que a liberdade é um direito individual, mas que ela só se consolida no coletivo. Então, é importante que a sociedade tenha a consciência de que a liberdade religiosa, o exercício do sentimento religioso, não é uma faculdade daquele que está exercendo. É um dever que todos nós, enquanto sociedade, temos de assegurar que em nenhum momento, por nenhuma razão, esse direito seja colocado de lado. A liberdade religiosa não é um direito de segundo escalão, não é um direito menor, é um direito fundamental, que tem como objetivo, assim como todos os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Quer dizer que, uma vez violado, esse direito representa a formação daquele indivíduo. E aí nós voltamos para aquela primeira conversa do sentimento religioso como essência, né? A sociedade tem que assegurar o exercício para que não haja violação à própria essência do ser humano, aquilo que o forma, aquilo que traz dignidade a ele.
Obrigada, doutor Samuel. Muito bem. Essa visão do direito humano, né? Nós precisamos ter em mente a questão do direito humano e do direito fundamental. São duas esferas importantes e elas se comunicam, mas o direito humano ele é um direito para toda a humanidade, como o nome já diz, ele é universal, ele é de todos os povos, de todos os países. Já o direito fundamental, ele é aquele direito que está positivado no ordenamento jurídico de cada país. Então, nós temos aqui no Brasil a liberdade religiosa como um direito humano, porque ela é universal, ela é um direito. Inclusive, hoje saiu uma notícia que foi criada uma data internacional para a liberdade religiosa, e essa data é 27 de outubro. Já eu vou passar a informação. Eu recebi agora, no início dessa live, a informação, e me fugiu aqui a instituição, não sei se é a OEA ou se é um outro organismo que instituiu essa data, mas é o Dia Internacional da Liberdade Religiosa. Olha que interessante. É um direito tão humano e um órgão internacional estabeleceu um Dia Internacional da Liberdade Religiosa. E aqui em São Paulo, nós já temos garantido em lei o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, nós temos o Dia Nacional da Liberdade de Crença, que é 7 de janeiro, nós temos o dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, mas o direito fundamental, trazendo agora para a esfera do ordenamento jurídico do Brasil, ele está positivado dentro de cada país. E aqui nós já temos o direito à liberdade religiosa, embora a expressão liberdade religiosa não apareça no texto, mas ela está consagrada no artigo 5º da Constituição, nos incisos 6º, 7º e 8º, que falam que ninguém será privado de direito em função da sua crença. Então, é importante fazer essa distinção e saber que já na nossa Constituição, nós temos leis infraconstitucionais, inclusive eu tenho uma boa notícia para dar a todos. A doutora Damares Moura, deputada estadual, como primeira iniciativa do seu mandato, ela estabeleceu um projeto de lei 854, e é o PL 854, que estabelece a Lei Estadual de Liberdade Religiosa em São Paulo. Essa lei já foi replicada para a Câmara Federal e outros estados já estão também replicando essa lei, e hoje houve uma movimentação. O Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa está disposto, já sinalizou, vai colocar esta lei na tramitação para votação. Todas essas iniciativas, colocar na Constituição Constituinte de 1988 e o Constituinte e o Parlamento Paulista, ao dar andamento, ao dar tramitação a um projeto de lei de liberdade religiosa, nada mais estão fazendo do que positivando, tornando a liberdade religiosa um direito fundamental mais acessível, com maior clareza de acessibilidade, porque a Constituição já é auto-aplicável. Então, com essa consideração em mente, eu passo a palavra ao Pai Tadeu para que também possa fazer as considerações pertinentes. Direitos fundamentais, doutor Samuel, ele não pode ser separado do direito humano, porque nós não podemos deixar a parte religiosa fora do ser humano. Então, isso tem que ser mundial
isso tem que ser respeitado e jamais violado, esse direito fundamental que está no artigo 5º da Constituição, que nos dá a livre opção de crer ou não em alguma coisa. Eu acho que quando esse direito é violado, o direito do ser humano à vida, à educação, à saúde, trabalho, lazer e etc., ele pode até ser violado nessa parte, mesmo sendo um direito humano, mas não pode ser violado o direito de expressar a sua fé. Porque eu acho que o direito de expressar a sua fé, ele está acima de todos esses outros direitos humanos, não menos principal, porém ele é fundamental para o ser humano. Países que violam esse direito, ele pode até constituir todos os outros direitos, saúde e trabalho, mas ele vai ter um caos social. Muito bem. Dentro dessas considerações colocadas, eu quero partir para uma nova abordagem, perguntando à doutora Paula Moutinho sobre o princípio da inexistência do direito absoluto. Então, vamos considerar que nenhum direito é absoluto. É possível flexibilizar os limites do sagrado? Ou seja, estabelecer normas sobre o sagrado alheio? Ou nós devemos deixar cada grupo e cada pessoa estabelecer como se dá o seu sagrado diante do cumprimento, né, das condições elementares de respeito à vida, etc. Então, doutora Paula, como podemos ver esse princípio da inexistência do direito absoluto e a flexibilização dos limites do sagrado? É outra pergunta que eu espero ter umas 24 ou 23 horas para poder responder, né? Pela cara do Samuel, não é isso que foi me dado, mas o que são... eu acredito que existem, sim, direitos absolutos, o que não existem são verdades absolutas. E quando se trata de sentimento religioso, eu penso que é muito importante nós colocarmos, e eu falo isso como religiosa que eu sou, a minha fé é o meu norte, ela é responsável por todas as escolhas morais e éticas que norteiam toda a minha existência, é a maneira com que eu conduzo a minha vida, e dentro dessa realidade, e eu tenho 47 anos e estou nessa, né, aprendendo e vivenciando essa realidade de sentimento religioso durante toda a minha existência, eu entendo que, para mim, a minha crença e o meu sentimento religioso, ele é absoluto, porque é a minha verdade. O que nós não podemos querer é colocar que a minha verdade pessoal seja a verdade pessoal do outro, porque ele é formado de uma outra maneira, ele traz uma outra essência, e a essência ela é individual. Não existem experiências religiosas que são semelhantes, né? O teólogo Ed René tem uma citação que eu gosto muito, ele diz assim, nós não é o coletivo de eu, nós é o fim do eu. E isso nos leva a pensar que quando nós nos percebemos como iguais, que a outra pessoa ela tem os mesmos direitos, as mesmas obrigações que nós percebemos que a nossa experiência de fé ela tem que afetar positivamente a existência do outro e não impor a verdade ao outro. Então, quando nós falamos de verdades absolutas, de direitos absolutos, eu penso que o exercício desse sentimento religioso, ele é um direito inflexível. A liberdade religiosa é, sim, um direito inflexível.
Dr. Jader, a quem eu admiro muito e que, né, caminha conosco, né, todos nós, nessa sala, né, nessa experiência, nessa jornada de liberdade religiosa, ele disse em uma das oportunidades que estivemos juntos que não existe o direito de ofender. Assim como nós falamos que todas as liberdades fundamentais têm que ser defendidas, a lei penal ela vem exatamente para reprimir quem não consegue enxergar o outro como igual, como quem não consegue ver no outro os direitos que também são assistidos a nós. Então, eu não acredito em flexibilização da liberdade religiosa, mas acredito sim na coexistência. Então, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Da nossa experiência pessoal de fé, e o sentimento religioso, ele é uma experiência pessoal de fé, e pensar que nós estamos num contexto social, que nós coexistimos com outras pessoas e que essas pessoas também têm o direito de vivenciar as suas liberdades religiosas, o seu sentimento religioso, né? Então, na minha opinião, não há que se flexibilizar direitos fundamentais, mas é vital que nós, enquanto sociedade, entendamos que a Constituição Federal ela não foi feita só para mim, ela foi feita para todos. Então, há que existir um consenso, mas o limite disso não é a ofensa. O limite disso é a coexistência, enxergar no outro como digno de respeito e digno de direitos, detentor de direitos. Porque se nós entendermos que o outro traz verdades tão absolutas quanto a nossa, nós vamos, em sociedade, conviver com todos esses direitos, sem que eles se choquem. Entendendo, e aqui eu volto novamente à frase, né, do Ed René, nós não é o coletivo de eu, nós é o fim do eu. Né? Enquanto nós estivermos pensando só nas nossas verdades, nós vamos estar sempre em conflito. A hora que nós entendermos que os direitos, que o sagrado alheio, que o sagrado do outro é tão importante, nós não vamos estar brigando com ele, porque nós vamos respeitar. E existe espaço para todos, porque o exercício da fé, ela é individual. E o respeito, ele sempre vai caber. Eu acho que eu falei muito, né, doutor Samuel? Não, tá bom, obrigado. Falou o suficiente para esclarecer a sua posição, e eu compartilho da mesma posição, sobre a questão da flexibilização dos limites do sagrado, se ela é possível. Eu também considero uma situação difícil, né? Complicada. Eu acho que não é possível flexibilizar o sagrado alheio, no sentido de que cada um tem a sua visão de mundo, de existência, de religião, de sagrado, né? E cada qual precisa ser respeitado nesse mistério. Eu coloco a mesma pergunta para o Pai Tadeu, dizendo o seguinte: é possível flexibilizar os limites do sagrado alheio, Pai Tadeu, na sua visão, na visão que o senhor tem dessas questões? Não acredito nessa flexibilização, até porque se houver essa flexibilização, nós não teremos os direitos que as religiões alcançaram até hoje, que a vida alcançou até hoje. Se houver essa flexibilização, nós incorremos em tirar do outro a possibilidade de expressar a sua fé, de expressar a sua religião, de acreditar no seu sagrado como ele o faz. Aí estaríamos colocando, se houvesse essa flexibilização, se houver, nós estaremos praticando um proselitismo em cima da outra pessoa. O meu sagrado é o que vale mais. E isso não existe. Dentro do contexto religioso, não existe. E tem que existir, tem que coexistir o respeito de todas as religiões, mesmo sem conhecendo o que o outro faz, respeitando o sagrado do outro.
a minha posição, doutor Samuel. Muito bem. É isso mesmo, pai Tadeu, doutora Paula, foram posições muito bem colocadas. Nós recebemos aqui uma pergunta sobre qual a penalidade para quem pratica a intolerância religiosa. Eu vou até verificar aqui no chat quem fez a pergunta. Deixa eu ver se eu localizo. Eu não estou localizando, mas eu vou fazer a pergunta e depois eu falo quem foi o autor da pergunta. Aqui no chat, a pessoa perguntou: qual é a penalidade para quem pratica a intolerância religiosa? E eu vou, então, dizer o que o Código Penal, no artigo 208, ele diz, olha só, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, olha só a pena. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, os direitos constitucionais, eles estão embasados no artigo 5º, como nós dissemos. E o Código Penal, ele traz essa penalidade que eu acho, minha opinião particular, eu acho branda para quem pratica. Nós tivemos aí, a doutora Paula poderá comentar sobre isso, nós tivemos a questão de poucos dias, no domingo passado, um grande ato, para mim, é terrorismo, não é manifestação democrática. Igrejas que foram atacadas, queimadas lá no Chile, em Santiago. O Chile, que é uma nacionalidade avançada, com pessoas praticando esse tipo de crime. Se fosse no Brasil, estariam debaixo do artigo 208, embora, pela gravidade do que aconteceu no Chile, haveria a tipificação de outros crimes que não esse do artigo 208, senão a pena seria branda demais. Mas nós vemos, em pleno século XXI, a intolerância religiosa ela está crescendo, ao invés de encolhendo, diminuindo. E nós precisamos de espaços como esse, debates como esse. Nós temos aqui 46 pessoas na sala, nós tivemos um problema, alguns... você pode até colocar no chat se você teve o problema de entrar na sala, teve um problema técnico aí, tá? Nós tivemos mais de 20 pessoas que não conseguiram entrar na nossa sala, que estão tentando ainda. Mas nós vemos que, em pleno século XXI, pessoas estão fazendo vandalismo em nome de democracia e estão atacando igrejas. E quando ataca uma igreja, ela não está atacando uma denominação, uma religião. Ela está atacando a todas. Então, é muito importante nós termos essa visão, né, do que é o sentimento religioso, como ele se dá. E eu quero partir aqui para um próximo questionamento, mas eu pergunto à doutora Paula, nós discutimos essa questão recentemente da intolerância religiosa manifestada lá no Chile, através de pseudo-manifestações pela democracia, manifestações pela Constituinte. Eu considero legítimo que tenha uma nova Constituição no Chile. Eles têm uma Constituição que foi herdada da ditadura, mas não atacando igrejas,
Doutora Paula, pode comentar um pouco sobre esse assunto que está ganhando a mídia essa semana? Eu vou pegar um gancho da pergunta que foi feita pelo chat, e aqui fica, né, o nosso agradecimento às participações do chat. Exatamente, essa não é uma conversa fechada, uma roda. Eu costumo dizer que esse ambiente virtual é uma grande mesa onde nós dividimos o café, o chá ou a água, né, para quem gosta, mas nós temos aqui representantes da Bahia, do Rio Grande do Sul, e eu vou deixar um abraço para Santa Maria. Nós estamos com um projeto na UAB Guarulhos e nós temos tido muito apoio dos advogados e juristas de Santa Maria, que tem lá um espaço reservado para os despachos, né, em área em Terra Santa, né, em Terra Sagrada, e eles estão nos prestando assessoria, e eu vi aqui que nós temos 2 pessoas que são de lá, então fica aqui o nosso agradecimento. A mesma colaboração também ao IDAPRO, né, que também está nos ajudando com essa questão. A OAB Guarulhos se sente sempre muito acolhida, né, doutor Samuel? Nós temos muito colo. Mas como a nossa audiência ela é muito grande, então mande seus questionamentos, vamos fazer disso uma roda de conversa aberta, né? Doutora Paula, só eu consegui identificar o autor da pergunta. Então, é o Rafael dos Santos Xavier, ele é do Rio Grande do Sul, está participando da nossa live aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael, querido, muito obrigada pela contribuição e pela provocação também. E eu digo sempre, Rafael, que a lei ela pode muito, mas ela não pode tudo. Quando se trata de penas, eu acredito que o ordenamento traga uma série de punições, né? Como o doutor Samuel falou, do artigo 208, né? Que é o escárnio por motivo de religião, o impedimento e a perturbação do ato de culto, o vilipêndio público de objetos sagrados. E aí tem uma pena que varia de 6 a 2 anos. Essa pena ela pode ser aumentada se houve violência, né, ou grave ameaça, e ela pode ir até 3 anos. Se houver lesão corporal, ela pode chegar até 8 anos. Se resultar em morte, ela pode chegar até 12. E ela pode ser aumentada de acordo com as ações. Mas, ao contrário, e eu digo isso porque eu sou criminalista há mais de 2 décadas, a lei por si só, ela não muda a atitude do indivíduo. Ele tem que entender que aquele ato ele é reprovável, não só para a sociedade, mas que ele não tem que ser feito por humanidade. E nós falamos tanto, né, na liberdade religiosa, no sentimento religioso, como motriz, um direito fundamental humano, um direito essencial, um direito basilar que não pode ser violado. Então, ações como essa, e aqui nós temos representantes de todo o país, no sentido de fomentar a cultura de paz, o respeito ao outro, o entendimento de que a verdade do outro tem a mesma importância que a nossa verdade, somente com a modificação do ser humano. Porque penas maiores, e aqui direito é assim mesmo, né? Vocês que estão nos assistindo, nós discordamos. Enquanto o nosso mediador entende que as penas são brandas, eu penso que o problema não é a pena branda, é a aplicabilidade disso, porque os nossos julgadores, os nossos representantes, também muitos deles entendem a liberdade como um direito individual deles e professam e respeitam e protegem as suas próprias crenças e não veem nas crenças do outro o mesmo objeto de proteção. Então, quantas vezes nós, no dia a dia, nos deparamos com delegados, Pai Tadeu, que vem de uma matriz africana, que tem muitas denúncias, se chega numa delegacia para se fazer uma denúncia de intolerância religiosa, de injúria religiosa, e aqueles agentes públicos sequer entendem, reconhecem aquilo como uma intolerância religiosa. Às vezes coloca como uma ameaça, coloca como uma lesão corporal leve, quando a gente está falando que as pessoas entraram naquele terreiro para matar.
por intolerância religiosa. Então, nós estamos falando que é necessário que, primeiro, se preparem os agentes públicos para o reconhecimento, e uma vez que se seja dada a instauração de inquéritos, que esses agentes públicos estejam preparados para tocar esse processo. Nós tivemos há pouco tempo atrás o caso da menina de Araçatuba, que aqueles agentes estavam totalmente despreparados para reconhecer o que era intolerância religiosa, o que não era, o que era lesão, né? Os limites da guarda. O caso também agora no Chile, né? Muitas pessoas entendem aquilo como uma liberdade de expressão. Se entrar num prédio histórico, uma igreja, ela é a personificação, a representatividade da fé de muitas pessoas. Não há como dizer, né, elas estavam manifestando e têm o direito de manifestar. E nós, como garantistas, nós estamos aqui para assegurar, né, a livre manifestação do pensamento. Mas é necessário entender que direitos basilares, direitos fundamentais, está ali do outro lado. Então, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo promove cursos no sentido de instruir os líderes religiosos, as autoridades e as pessoas para mostrar que a liberdade religiosa é um direito fundamental e que a intolerância religiosa ela é um crime e que tem que ser dissipado não por aquele dogma religioso, que tem que ser combatido pela sociedade como um todo. Enquanto não houver uma mobilização, as penas elas podem ser exacerbadas ao limite, porque as pessoas vão continuando. Agora, é necessário entender que o sagrado alheio é valoroso, que o sagrado alheio é um bem indisponível, que não se está. Então, em nome de liberdade de expressão, em liberdade de manifestação política, em nada pode se violar um direito maior e basilar, que é o direito à liberdade religiosa e ao sentimento religioso. O sagrado alheio é sagrado, e o nome já diz, não pode ser tocado. Obrigada, doutor Samuel. Muito bem, muito obrigado pela exposição. Eu quero aqui destacar um questionamento do Bruno. Ele colocou a Lei 17.157, de 2019, que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação por motivo religioso. Eu pesquisei aqui a lei, né? E o artigo 1º dessa lei, que foi sancionada, promulgada pela Assembleia Legislativa, ela diz o seguinte, no seu 1º artigo: será punida, nos termos desta lei, toda manifestação atentatória a todo ato discriminatório por motivo de religião praticado no Estado de São Paulo por qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive a que exerça a função pública. Então, essa lei é da deputada Leci Brandão e ela está em pleno vigor. A Secretaria da Justiça, inclusive, mantém alguns expedientes. Eu não vou declinar aqui todas as tipificações que a lei traz, mas ela não tem o sentido punitivo que uma lei penal tem. Ela tem o sentido administrativo. Então, as pessoas são penalizadas por via pecuniária, né? Multa de até 1.000 UFESPs. O FESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, certo? Então, aqui vai acrescendo, né? 3.000 UFESPs, e assim por diante. Então, ela é uma lei administrativa, mas que tenta coibir, e tem instrumentos para se coibir também situações atentatórias contra a liberdade religiosa. Eu quero interromper aqui esse comentário, né, da lei, o Bruno trouxe, e é muito importante isso, dizer que nós temos aqui o Aldino Júnior Brostolin Balbinotti, de Cascavel, no Paraná, que está participando da nossa live, o Jonatas Roberto, de Presidente Prudente,
Seja bem-vindo, doutor Jonatas. Nós temos o Paulo Lyon, de São Lourenço da Serra. Nós temos a doutora Ruth, que já foi mencionada, vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Guarulhos. Nós temos aqui a Nelly Simpliciana de Souza, da Chapada Diamantina, na Bahia. O Rafael, que é do Rio Grande do Sul, nós já falamos. E a Vanessa Andriane Maria, da OAB, subseção de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, nós temos um conjunto de várias pessoas que nos acompanham, né, de outros estados, né, e são estados diferentes. Logo mais eu quero declinar outros nomes, mas eu quero passar a pergunta para o pai Tadeu. A questão que eu coloco é o seguinte: como lidar com o sagrado alheio quando em fronteira com o sagrado individual? Então, alguém tem as suas convicções individuais e tem algum tipo de interação, se é isso que eu estou entendendo, com alguém que professa uma crença completamente diferente da sua. Como lidar com essa situação, pai Tadeu? Voltamos novamente ao respeito. Sem ele, não tem como a gente lidar com isso, não tem como. O senhor tocou aí dessa intolerância religiosa no Chile, tivemos a pergunta do nosso ouvinte aí, né, com relação a penas brandas, engloba tudo isso, né? A pena que hoje é aplicada, ela é branda, e se nós não tivermos esse respeito, a tendência dessa intolerância, eu não digo nem intolerância, porque nós precisamos dividir o que é intolerância, o que é racismo religioso, o que é discriminação, e o senhor colocou muito bem, doutor Samuel, quando falou sobre a tipificação, né? Quando é tipificado de uma forma erradamente, a pena é mais branda do que deveria ser. Então, quando um templo é invadido e as pessoas são ameaçadas, eu acho que não se enquadra apenas na intolerância religiosa, né? Quando aquela igreja em Limeira, em plena pandemia, foi invadida e foi impedido que aqueles fiéis fizessem o seu culto através de live, eu acho que ele passa da intolerância religiosa, né? Já é uma agressão ao que eles estão fazendo dentro do decreto que estava vigente na época, né? Então, eu acho que não só a necessidade de melhorar, como o senhor mesmo disse, doutora Paula, a condição dos nossos dos delegados, dos nossos policiais, mas também tem que melhorar a condição dos nossos operadores de direito, né? Eu acho que qualificá-los de uma forma melhor para que eles entendam o que é isso, a intolerância religiosa, o racismo religioso e, principalmente, tipificar da forma correta. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um caso aqui em São Paulo, onde a pessoa invadiu um templo em pleno funcionamento, houve uma briga, uma lesão corporal, e o delegado realmente ia registrando isso como uma lesão corporal, aonde estava ali claramente que foi uma intolerância religiosa. Eu acredito que em breve nós vamos ter algumas mudanças dentro dessas leis para que se enquadre como houve com o feminicídio. Há alguns anos atrás era apenas uma agressão à mulher, né, com uma pena branda e tolerável. Hoje ele se enquadra como feminicídio e a pena é um pouco mais dura para que as coisas, né, realmente mudem. Eu acredito que a intolerância religiosa ela acontece em todas as religiões, né?
a agressão à imagem da santa, dos católicos, a invasão a vários templos no Rio de Janeiro, da Umbanda e do Candomblé, a retenção de uns artefatos religiosos no aeroporto de São Paulo, ou seja, se a gente for falar, vamos falar, né, temos centenas de casos aqui para colocar. A pena tem que ser um pouco mais... ela precisa ser mais austera para esse tipo de delito. Muito bem. Muito boa seu posicionamento, muito bom seu posicionamento, Pai Tadeu. E eu passo a pergunta, então, para a doutora Paula. Como lidar com o sagrado alheio quando em fronteira com o sagrado individual? E agora, doutora Paula, qual é a sua visão dessa situação? Como disse, eu ainda acredito que a empatia é a melhor resposta. Se colocar no lugar do outro. Quando nós falamos de religião, nós entendemos que todas as religiões são boas. Todas as religiões pregam paz, pregam solidariedade, pregam acolhimento. E nós que estamos nessa jornada, né, Pai Tadeu, Samuel, nós temos visto e convivido com várias religiões, né, cerca de 200 que convivem mais de perto com a liberdade, com as comissões de liberdade religiosa. Nós nunca vimos nenhum líder ou nenhum livro sagrado ou nenhum costume religioso ir lá e falar, agride seu irmão, né, mata aquele que é diferente. Por mais que nós entendamos e nós reconhecemos que o proselitismo é um direito constitucional e religiões cristãs, religiões islâmicas têm por prática o proselitismo, que é tentar a conversão daquele que não é, né, que tem a mesma... Mas esse direito ao proselitismo, ele sempre esbarra no direito do outro crer ou não crer e aceitar. Se nós respeitarmos esses limites que são impostos pela própria religião, nós vamos conviver sem nenhum conflito. Então, eu não vejo, e sinceramente falo isso nesses mais de 20 anos trabalhando com liberdade religiosa, que existam choques de direitos em relação à liberdade religiosa. A convivência dos dogmas, dos costumes religiosos dentro do nosso Estado constitucional, ele é plenamente possível. Agora, o que nós temos, os grandes conflitos, são com os intolerantes. O que a legislação e a sociedade têm que combater não são os religiosos, são os intolerantes, são os maus religiosos, aqueles que se desviam. Né? Sempre que nós falamos em ações radicais, quando estudamos ao fundo, nós vamos estar vendo que não são as práticas religiosas que estão sendo seguidas ali. São pessoas que, com uma interpretação errônea do que eles entendem ser religião, se desviam do caminho, né? Se desviam da finalidade. Então, o limite é a empatia, é olhar o outro com o coração do outro e não querer que os olhos do outro vejam o que os seus olhos veem. É respeitar a individualidade de cada um, a essência de cada um, o sentimento de cada um. Sinceramente, Samuel, eu não enxergo que as religiões elas sejam conflitantes entre si. E aí nós entramos num outro patamar que eu acho que é importante que se coloque aqui. Também é necessário que se respeitem os dogmas de cada religião. A religião eu não entendo religião como uma escolha, né? Por ser essência, eu penso que quem nos escolhe é o ser superior e não nós que optamos. Mas nós optamos pela forma de exercer essa religiosidade. Nós escolhemos o segmento religioso a qual nós nos damos, nos enxergamos melhor, nós cabemos ali dentro. Eu costumo dizer que a minha opção religiosa, ela é, acima de tudo, por afinidade.
porque a minha conduta, a comunidade religiosa a qual pertenço, tem muito da minha personalidade. E é assim, com aqueles que estão na matriz africana, naqueles que estão no neopentecostalismo, aqueles que seguem a religião islâmica, o judaísmo. Agora, o que não se pode é querer ingressar dentro desses dogmas para deturpar o que aquela religião tem como conceito absoluto. Se nós coexistirmos cada um no seu lugar, não vai haver conflito. É importante, como o Pai Tadeu disse tão bem, que haja respeito. Se houver respeito, empatia e entendimento de que as verdades elas são absolutas somente para nós, nós não vamos caminhar com o conflito. Então, a resposta, como brilhantemente disse Pai Tadeu, é respeitar o outro, é dar a ele a dignidade que ele merece. Muito bem, doutora Paula. Dá um tempinho aí que tem uma pergunta aqui, um questionamento que veio direcionado para a doutora Paula comentar. Então, eu quero só mencionar aqui a presença nesta live do Neivaldo Costa. Ele é professor, ele é presidente de uma ONG lá em Diadema, e da sua esposa, Sônia Fares. Eles estão também nos acompanhando aqui. E o Neivaldo é um professor de História. Ele fez aqui, então, uma colocação em História, Sociologia, Filosofia, essas coisas aí, tá, Paula? Então, se prepare. Também temos aqui na nossa sala o doutor Simão Faraboli. Ele é um dos líderes sul-americanos da UPF, uma entidade voltada a uma federação de promoção da paz universal. Então, muito obrigado, doutor Simão, e a sede da entidade aqui na região de Pinheiros, mas também tem uma sede em Sorocaba. E o Paulo Alexandre, ele fez um comentário: sempre digo, a melhor religião é aquela onde cada um está, né? Ou seja, a pessoa abraçou uma religião é porque ela sente que aquela é a sua verdade espiritual, né? E ela precisa ser respeitada por isso. Na verdade, é isso que o Pai Tadeu falou. Aqui tem alguém dizendo que teve dificuldade para acessar. Aqui o Bruno falando aquela pergunta que já foi feita da lei da Leci Brandão. O doutor Simão Faraboli faz o seguinte comentário: doutor Samuel, toda intolerância é baseada na ignorância. Há muita limitação na compreensão das pessoas sobre o sagrado em si, e ainda mais em relação ao sagrado alheio, né? Então, acho que é oportuna essa reflexão do doutor Simão Faraboli, da UPF. O professor João Lopes de Araújo, que está aqui, também trouxe um grupo de líderes religiosos, pastores, né? Também comentou a sua dificuldade, mas depois nós resolvemos aqui o problema, mandando um novo link, e ele conseguiu entrar. Por isso, algumas religiões são importantes para ampliar a cultura e o entendimento e o respeito ao sagrado. Eu acredito que todas as religiões são importantes, né, para esse fim. E a Cris Jimenez, que é também uma liderança importante, né, das religiões esotéricas, ela diz que é uma bruxa moderna, né? Como se pode conscientizar as autoridades policiais de forma que lavrem um BO, boletim de ocorrência, como intolerância religiosa e não como agressão, por exemplo, aquele caso que a doutora Paula mencionou, em uma insistência de se lavrar como agressão, como proceder para que seja vista como intolerância? Então, eu passo essa bola para a doutora Paula também. Vou ler a pergunta aqui. A Ruth Ferreira diz assim: boa noite, gostaria de fazer uma pergunta para ambos os expositores. Qual é o limite do sagrado alheio? Então, tem 3 perguntas aqui, tá?
Eu estou me sentindo num exame oral da UAB, né? Mas vamos lá, que a mesa de debate... Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Então, a pergunta do Neivaldo, doutora Paula. Eu estou com elas abertas aqui, Samuel, eu já vou respondendo, que assim economiza a sua voz. Então, vai aí, vai na do Neivaldo. Então, tá bom. O Neivaldo, muito obrigada pela participação, né? Ele diz que as religiões são as primeiras manifestações culturais da cultura imaterial e são as formas dos primórdios da civilização e é anterior à ciência. A intolerância religiosa é um aspecto da falta de acesso à cultura como um todo, e o resultado imediato é não saber se colocar no lugar do outro. Aí ele gostaria que eu comentasse. Então, Nivaldo, o meu entendimento em relação a isso é que uma fé que ela não se transborda para ações concretas de justiça e dignidade humana é uma experiência pessoal que nada tem a ver com religião. A fé necessariamente, e todas as religiões, aí nós voltamos a falar, né, das finalidades de acolhimento, de respeito, ela tem que ter para o outro uma visão de ações concretas de justiça e dignidade humana. Todas as vezes que esse caminho é desviado, nós também desviamos da finalidade do que é religião. E a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela prima pelo direito. Né? Nós aqui não defendemos nenhum dogma específico, nessa mesa nós temos várias pessoas que professam suas fés, né, sua fé individual, mas que estão aqui porque defendem um direito que todas as pessoas têm ao exercício, e aqui nós temos na nossa audiência representada várias comissões do país inteiro. Então, nós não temos a opção de viver uma religiosidade egoísta e apática da existência das demais. As religiões, elas têm que entender que elas coexistem com seres humanos que são diferentes e que pensam diferentes. Então, nós temos a escolha de viver uma religião na sua essência, amando, respeitando, protegendo e cuidando do outro ser humano, nesse acolhimento, ou temos que lidar com os que se desviam desse caminho e praticam ações de intolerância, de injúria e de racismo religioso, e que tem que ser, sim, punido pela sociedade, tem que ser, sim, de todas as formas, mostrado que essa ação é reprovável. E se medidas educativas não forem o suficiente para mudar esse ser humano, e ali a gente entra naquele tríplicezinho, né? O preconceito é aquilo que nós temos dentro de nós e que contra isso, né, as medidas educativas talvez possam modificar, e nós não podemos fazer nada com o preconceituoso, mas a sociedade ela tem que ser implacável com o intolerante. A sociedade tem que reprimir, sim. E se medidas paliativas não forem necessárias, não forem suficientes para reprimir essa intolerância, a segregação for o único caminho aceitável, nós temos que trabalhar para uma sociedade que segrega o outro indivíduo, que não aceita a diferença, que não consegue viver com o desigual. E essa desigualdade nos enriquece tanto. Aqui na sala, né, apareceu a Cris, que é a bruxa mais fofa do mundo. Fica aqui o meu beijo. Né? E nós convivemos. Né? Aqui nós temos pai de santo, temos pastores, temos bruxas. E cada experiência contada, elas só nos tornam pessoas maiores, pessoas melhores. E não há um exercício de modificar. Eu convivo com a Cris há algum tempo e ela nunca tentou me levar para a bruxaria. Mas em muitas demandas a Cris já deu a mão para nós e caminhamos juntos para defender uma outra pessoa que estava sendo vítima de intolerância religiosa. É exatamente isso, de dar as mãos e caminhar junto. Obrigada, Samuel. Obrigada, Neivaldo. Obrigado. Deixa eu dar aqui uma notícia. Está conosco também a Márcia Torres. A Márcia é jornalista lá do Distrito Federal. Ela já foi jornalista da assessoria de imprensa da Câmara Federal, teve que se afastar, mas pretende retornar o ano que vem. Márcia, seja muito bem-vinda. Ela quer ampliar os seus horizontes sobre essa temática da liberdade religiosa
e nos solicitou a participação nesse evento, e o que foi prontamente aceito, né? E então tá aí, Márcia, seja bem-vinda aqui. Então, a pergunta da Cris, a questão do registro da ocorrência, por que as autoridades policiais têm resistência, o delegado, os escrivães, como que essa situação se processa. Eu vou dar a palavra primeiro ao pai Tadeu, ele tem vivência por ser de religião de matriz africana, e depois a doutora Paula, que é uma criminalista, eu acho que ela tem elementos bem concretos para falar. Tadeu. Cris, minha amiga, minha parceira, prazer em estar com você por aqui. A Márcia Torres, também de Brasília, minha amiga já desde alguns anos atrás. Aí. Cris, existe uma delegacia especializada nesse tipo de crime, né, que é o DECRAD. E eles são especializados assim na tipificação daquilo que aconteceu, porque eles vivenciam isso o dia todo. Todas as declarações que chegam lá para eles de algum abuso é exatamente sobre intolerância, sobre racismo religioso, né? Tudo nessa área. Agora, eu acho que você pode registrar uma ocorrência em qualquer um das delegacias, porém, precisa ser acompanhada sempre de uma orientação jurídica, né? Por quê? Porque é como esse caso que eu citei aqui em São Paulo, da agressão à faca, que a pessoa fez dentro de um templo, e as pessoas foram lá na delegacia e já começaram a registrar a ocorrência, e, de repente, um dos nossos advogados do IDAFRO acompanhou essa pessoa, chegou lá, falou, não, a tipificação está errada, nós precisamos mudar isso daqui, porque foi dentro de um templo, não foi nem dentro de uma residência ou de um comércio, foi dentro de um templo. Então, sempre é bom a orientação jurídica antes de registrar uma ocorrência desse tipo, né? Mas nós temos uma delegacia especializada, inclusive teve aí a mão do Dr. Edio, quando foi aí a indicação para montar essa delegacia especializada exatamente para isso. Tá bom? Dr. Samuel. Ok. Então, aí o posicionamento, né, do pai Tadeu, o seu posicionamento, né? Nós precisamos dar andamento aqui ao nosso roteiro, mas nós ainda vamos abrir algumas questões que estão aqui no chat. Até vou pedir para a doutora Paula acompanhar algumas questões, tem uma do Lyon, tem uma da nossa jornalista de Brasília, que levantou um caso aqui, e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, casos práticos de intolerância religiosa envolvendo o sagrado alheio. Então, que casos nós podemos lembrar? Nós temos esse de Araçatuba, mas nós temos outros casos. Eu, né, pelo trabalho na comissão há tantos anos, doutora Paula, pai Tadeu, nós poderíamos aí declinar 20, 30 casos, mas nós vamos escolher alguns, inclusive já foi comentado este do Chile, tá? E eu acho que poderia ser colocado aqui, tem um caso, não sei quantos acompanharam, eu acompanhei a questão de uma mãe, um caso muito parecido com o de Araçatuba. Uma mãe lá em Olinda que perdeu a guarda da filha porque reclamaram de intolerância, houveram reclamação de maus tratos para a menina, e o Conselho Tutelar, existe aí uma cláusula que, de maneira precária, o Conselho Tutelar pode agir em situações extremas com essa questão da guarda, né? De tirar o poder familiar do pai ou da mãe. E parece que eles usaram desse recurso, mas há um questionamento que, nesse caso de Olinda, não é uma alienação parental, uma vez que o pai
foi quem fez a denúncia, conseguiu a guarda exclusiva da adolescente e o caso está ainda em aberto na justiça. Então, esse é um caso concreto. Eu gostaria que cada um comentasse os casos de que tem ciência e de que queira comentar, começando pela doutora Paula. Boa noite. E eu penso que, quando a gente fala de criança, é sempre complicado nós colocarmos, porque esses processos eles correm em segredo de justiça. Então, primeiro, nós não temos elementos suficientes para entender, nós sempre temos a notícia da mídia e nós temos a experiência, né, que nem sempre a mídia traz a verdade dos fatos, mas ela sempre conta um lado dos fatos, que é o lado que chega a ela, e aqui eu não estou dizendo se ela pende ou não, estou dizendo que, por ser segredo de justiça, nós não temos acesso aos fatos. Mas aí, eu acho que a resposta para isso é exatamente a mesma em relação à pergunta que foi feita sobre os boletins de ocorrência às autoridades policiais. Nós lidamos, e isso, nós vamos entrar naquela discussão homérica que está dividindo os operadores de liberdade religiosa no país, né? Qual é o limite para a atuação do ente, para que o ente público exerça seu sentimento religioso, a sua religiosidade? Se o agente público receber uma denúncia com o olhar da sua própria crença, e se a denúncia em questão for divergente do que ele entende como certo para a religião dele, nós vamos estar correndo um risco enorme de que haja uma intolerância religiosa ou uma má interpretação, por entender que é errado. Então, eu defendo, e essa é uma posição minha como Paula, não falo nem pela Comissão de Direito e Liberdade a quem eu represento, né, porque aqui eu estou como uma advogada militante da área, eu entendo que o agente público deva se esforçar para deixar de lado as suas próprias convicções religiosas. Porque quando ele recebe uma denúncia, ele tem que olhar a letra da lei. Porque, ao contrário dos demais, né, nós, advogados, juristas, nós podemos dar interpretações à lei. O conselho tutelar, a delegacia, o juiz, ele tem que olhar para o que diz a lei e não pelo que a sua fé norteia. Enquanto uma conselheira que é neopentecostal, ela não vai ter, né, a isenção necessária se ela colocar no momento da denúncia. Eu não estou dizendo que ela não possa ser conselheira tutelar, gente, não é isso. Mas ela, naquele momento, ela tem que deixar de lado as suas convicções religiosas. Ela tem que olhar uma criança, se está ou não correndo perigo. Se aquela criança está ou não sendo maltratada. Se aquela criança está ou não sendo agredida. A mesma coisa para o policial. Quando se ingressa num templo, né, num terreiro, durante um ato religioso com uma faca, e se agride 4 pessoas, e uma delas em estado muito grave, dizendo que é porque o culto faz barulho na rua e porque não aceita religioso, e foi o caso que o pai Tadeu falou, não há que se entender que foi uma agressão, porque toda a informação trazida diz que foi intolerante. Agora, se ele for evangélico, ele vai dizer não, realmente, vai olhar com o outro. Então, nós temos que deixar as nossas convicções religiosas, elas servem para nós, elas servem para a nossa vida, elas servem para o exercício do nosso sentimento religioso. Mas os agentes públicos precisam dessa isenção. E hoje nós não temos isso. Nós que acompanhamos os casos, durante a pandemia, foi um show de horrores, né, de se interromper os cultos online, porque não podia entrar de policial, de guarda civil entrando nos templos, durante os cultos, durante as transmissões, e querendo impedir o ato religioso. Por quê? Porque para ele aquilo não tem valor nenhum, deixando de lado o princípio que diz que é inviolável, né, o ato de culto. A letra da lei falava que ele não podia entrar, mas ele não olhava como um agente
fiscalizador da lei, ele olhava como um ente detentor de uma religião. Então, a resposta, ao meu entendimento, é sim separar, né? O agente público tem que ter uma isenção, ele não pode colocar as suas próprias convicções durante o ato. Isso é um assunto extremamente ardiloso, mas nós não podemos deixar de lado, é necessário se colocar em voga. Obrigada, doutor Samuel. Samuel, está mutado o seu microfone. Ok, ao vivo essas coisas acontecem. Então, pai Tadeu, algum caso prático que o senhor queira trazer à tona para ilustrar essa questão do sagrado alheio, quando a convivência harmônica ela é interrompida por um ato de intolerância? A palavra agora é com o senhor. Doutor Samuel, eu acho que a coisa é bem mais abrangente do que 1, 2, 3, 20, 50, 100 casos que nos chegam à nossa instituição. Eu começo dizendo que o operador do direito, quando ele exerce a sua função, ele termina o seu curso, tira aí a sua OAB, ele não faz para defender uma religião ou outra religião. Ele faz para defender o direito. Não importa se é um evangélico que vá defender uma pessoa de matriz africana ou vice-versa, né? Nós temos um karma, né? Vamos falar assim, um karma dentro da religião afro-brasileira, que é essa perseguição em todos os sentidos. Não que o evangélico não tenha sido perseguido ao longo desses anos, né? De 1800 para cá, houve até onde era o catolicismo cristão que imperava no Brasil, de lá para cá, houve várias perseguições e várias intolerâncias de todos os níveis. E em todas as religiões eu acho que já passaram por essa intolerância. O que eu fico indignado é que qual é a preparação de um conselheiro tutelar para ter o poder de opinar em tirar ou não a criança ou aquele adolescente ou aquela da mãe ou do pai. Eu acho que precisa ter um preparo maior. Qual é o preparo de um operador do direito que vai defender uma pessoa de matriz africana, um religioso de matriz africana, que não tem o conhecimento daquilo que ele vai fazer? Não digo dentro do direito, mas se aquela pessoa está ou não no direito de ser religioso e praticar o que ele pratica. Então, é mais abrangente do que um caso. Falarmos do caso aí de Araçatuba, não envolve somente o Conselho Tutelar. Ele envolve o judiciário, né? Ele envolve a segurança pública. Então, não é uma única ação. Não tivemos em Araçatuba uma intolerância religiosa. Passaram por cima de direitos fundamentais e pessoas que deveriam ter o conhecimento disso. Esse caso de Olinda é a mesma coisa, né? Então, aonde nós vemos? Nós vemos uma incompreensão, uma falta de tato, uma falta de conhecimento em quem está ali abordando a ocorrência, né? Nós tivemos há uns anos atrás, a doutora Damares era presidente da comissão, um caso em Diadema, onde a Polícia Regional teve a invasão, tal. Ela propôs um curso de capacitação para esses policiais e deu um resultado maravilhoso, né? Então, trazer aqui na sala casos de intolerância dentro da minha religião de matriz africana é o que mais temos, né? Agora, eu digo que vou além porque nós estamos diante de determinadas ações por algumas igrejas, algumas religiões que pregam aí a intolerância religiosa. Eles fazem aí a teoria da prosperidade. Então, tudo aquilo que é mal é relacionado a uma determinada crença. E realmente
os afro-brasileiros sofrem muito com isso. A matriz africana sofre muito com isso, porque tudo é relacionado ao diabo. Então, utilizam redes televisivas, utilizam do proselitismo, como foi o caso daquela situação da Porta dos Fundos, né? que deu toda aquela polêmica, e é de uma religião cristão-católica. Então, nós temos que pensar, nós, eu digo, nós que participamos dessa comissão, dessa maravilhosa comissão, e dos operadores de direito, para que a gente pense numa mudança. Aonde nós vamos enquadrar quando a pessoa utiliza uma rede televisiva para demonizar a outra religião? Isso é uma questão de Estado. O Estado ele não é o assegurador da nossa paz, deveria ser, não é? Então, isso é uma questão do Estado. Isso passa a ser não é uma intolerância, isso passa a ser uma agressão ao outro. E fomenta, ele promove o discurso do ódio. Por isso que está crescente isso. Nós temos que dar um basta, arrumar, enquadrar isso, tipificar essa ação como uma ação de terrorismo religioso. E dar um basta nisso, e né, daí para frente nós vamos ter talvez dias mais ensolarados e histórias mais bonitas para contar. Não temos muitas hoje. Muito bem. Nós temos aqui uma situação. Todos me ouvem? Sim. Nós temos aqui uma situação que eu quero compartilhar com todos. Eu vou fazer a última pergunta do nosso roteiro original, e nós temos umas 2 perguntas do chat, tá? Então, eu vou perguntar sobre os casos práticos de convivência pacífica e de solidariedade com o sagrado alheio. E eu quero iniciar fazendo um comentário sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro há 3 ou 4 anos, onde um barracão, um espaço de culto, foi destruído, foi até incendiado por pessoas, né, por intolerantes. Eu não vou dar outras qualificações que não vêm ao caso, mas podemos chamar de intolerantes quanto à religião de matriz africana. E uma pastora metodista fez uma campanha na sua denominação, e ela ajudou de maneira assim muito firme e taxativa a mãe de santo a reconstruir a sua casa, né? Então aí eu vejo um exemplo prático não só da convivência pacífica, mas a questão da solidariedade, tá? Então, nós vamos discutir essa questão e já partir para a conclusão do nosso debate. Eu coloco aí, então, eu abro a palavra para a doutora Paula para os casos de convivência pacífica e de solidariedade com o sagrado alheio. Aí nós ingressamos, e não é um ato isolado esse caso do Rio de Janeiro, porque na mesma época vários templos, vários terreiros foram incendiados por pseudos cristãos traficantes, se é que isso existe, né? Eu entendo que não exista, que aí já temos o desvirtuamento da própria denominação, né? E as igrejas daquela região não só... E aqui eu peço licença para o doutor Samuel, acho bem importante dizer, né? Foi a igreja anglicana, através de uma pastora, que liderou um movimento que, na verdade, não foi só uma, na verdade, houve um ajuntamento de várias denominações, de vários segmentos cristãos, que se solidarizaram e levantaram essa oferta, né? Não só uma oferta material,
mas a mão de obra. E a partir do momento em que houve aquele congraçamento das pessoas naquele lugar, levantando paredes, limpando, né, o que foi depredado, não existe maior prova de que ali a religião estava sendo colocada em prática. A semana passada, nós tivemos um evento na UAB Guarulhos, onde nós reunimos vários segmentos religiosos que relataram como as denominações, como as instituições religiosas agiram durante a pandemia. Se, por um lado, nós enxergamos o que havia de mais temeroso, que é o medo do futuro, a fome, o desamparo, a solidão que essa pandemia trouxe, nós nos colocamos com aquelas pessoas que, sem ver credo, sem ver cor, sem ver raça, se mobilizaram para levar não só o sustento material, mas principalmente o amparo emocional àquelas pessoas que estavam sendo menos favorecidas naquele momento de pandemia. E foram relatos incríveis, né? O Sheik contava da sua experiência junto com os espíritas numa comunidade da periferia de Guarulhos, né? Outros falavam do amparo emocional que foi dado, foi aberto para todas as pessoas, para todos os segmentos, colocando profissionais de psicologia para dar o alento àquele momento. A religião prega amor, prega acolhimento, prega solidariedade. E quando os religiosos estão fazendo isso, eles nada mais estão fazendo do que cumprindo os dogmas de sua religião. Então, são casos que às vezes a mídia pega, Samuel, mas todos os dias, todas as denominações religiosas se colocam no amparo. Não é um caso isolado, né? Quem pratica qualquer religião pratica o amor. Quem pratica intolerância é um religioso desvirtuado, não faz parte de nenhuma religião. Tadeu, com você agora. Pois é, falar sobre uma experiência, né, de união e uma experiência positiva, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? É a nossa comissão que há 10, 12 anos está aí, onde todos nós nos unimos para discutir ações, muitas vezes que não é da religião de um ou de outro, mas todos pegam aquilo e avaliam, analisam e sugerem caminhos para tudo aquilo. Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça, né? Então, eu acho que precisamos nos unirmos mais em instituições como essa e discutirmos mais sobre os casos, né, que não são tão agradáveis, para que um dia a gente possa reunir e falar as coisas bacanas como essa, né, da pastora metodista, como o evento que a senhora doutora Paula fez aí em Guarulhos, né, e como tantos outros. O Sheik abriu a mesquita para nos oferecer um belíssimo almoço para todos, e ele não perguntou na porta quem é cristão, quem é evangélico cristão, ele não perguntou. Então, eu acho que isso é muito, muito positivo. E nós precisamos continuar com isso. Doutor Samuel, a palavra é sua, presidente. Bem, Pai Tadeu, doutora Paula, nós já esgotamos, já estouramos o tempo do nossa live, que era para encerrar às 8h30. Nós recebemos aqui muitas perguntas pelo chat, algumas nós pudemos responder, outras não, mas nós agradecemos de coração a participação de todos. Eu quero aqui destacar uma pergunta da doutora Ruth, que certamente é um complemento de tudo que já foi dito, né? Ela diz assim, pergunta para os expositores, qual é o limite do sagrado alheio? Então, é uma pergunta bem objetiva. Nós já falamos de forma indireta sobre esse limite, mas eu gostaria que
a doutora Paula e que o pai Tadeu falasse de maneira objetiva sobre esse limite do sagrado alheio. Posso começar? A senhora finaliza, né? Que eu gosto muito da sua finalização. Eu tive a oportunidade de discutirmos isso com a doutora Ruth numa live que eu participei, e é exatamente isso. O limite do sagrado alheio é quando se fere aquilo que é de principal na pessoa, que é o sagrado. Nós falamos até sobre essa questão da porta dos fundos, né, que se utilizando de uma liberdade de expressão, atingiu a fé alheia. Então, eu acho que o limite é isso, é quando os meus direitos terminam, começam o do outro. Muito bem. Para Paula. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que nós usamos já há muito tempo, que diz que quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. O limite para o sagrado alheio é o respeito, é a empatia, é a solidariedade, é entender que todo ser humano é digno de valor e que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser considerado cidadão de segundo escalão, simplesmente porque pensa diferente de você. Não existem escalas, não existem hierarquia no ser humano. Hierarquia é uma forma vaidosa e egoísta que o ser humano criou para dizer que é melhor que o outro. Mas todos nós somos essência, todos nós sentimos dor, todos nós temos alegrias e tristeza, todos nós amamos e sofremos. E ao momento que nós entendermos que o outro tem a mesma dor que nós vamos respeitar as opções e que as verdades são absolutas para nós, são nortes para nós, mas também termina em nós. E aí a gente volta para aquela frase: nós não é coletivo de eu, nós é fim do eu. Então, todas as vezes que nós precisarmos coexistir, precisarmos conviver, vamos entender e pensar como coletividade, onde cada um é peça de um todo, e que para que haja uma instrumentalização de harmonia e paz, é necessário que todos estejam encaixados, com o mesmo peso e a mesma relevância. Eu acho que é isso, Samuel. Muito bem. É muito importante essa colocação, né? A colocação dos dois, tá? E eu quero, nesse momento, agradecer a participação de todos, dizer que a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, ela tem esse caráter plural, ela busca justamente esse relacionamento com a sociedade. Nós estamos aí passando por um fenômeno de que essa comissão tem atraído a atenção de outros estados da federação. Hoje nós tivemos mais de 10 pessoas aqui que são oriundas ou de comissões de OAB, de subseções ou de seccionais, e também tivemos interessados no tema, né, que não são operadores do direito, mas que são interessados na questão da liberdade religiosa. E nós estamos muito satisfeitos com essa posição de vanguarda. Nós chegamos aqui, mesmo com os problemas técnicos, né? No período de pico, nós chegamos a 55 participantes. É uma marca interessante pela circunstância que esse evento aconteceu. E nós queremos agradecer, de fato, a participação de todos. E antes de fechar o evento, eu gostaria que a doutora Paula e o pai Tadeu fizessem as suas considerações finais para a conclusão desse evento.
Eu agradeço a imensa. A gente colocou aqui os que nós tivemos acesso, mas sabemos que, né, nós tivemos representantes de de todos os estados, e para nós é uma grande alegria. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, que é pioneira na defesa, né, foi a primeira comissão de Direito e Liberdade Religiosa do país, e eu tenho orgulho de dizer que eu participei da primeira comissão e criei a segunda lá em Guarulhos, junto com a doutora Ruth e os grandes e valorosos defensores da liberdade religiosa. E fica aqui o nosso agradecimento a cada um que está presente. E em todas as lives e webinários que nós participamos ultimamente, nós damos aquele recadinho. Se você gostou do que você ouviu aqui, se você entende que existe alguém que precisa ouvir, que precisa entender e que precisa ter acesso a essa informação, esse evento é gravado, ele fica disponível no Departamento Cultural da OAB e nas páginas das nossas redes sociais. Manda o link para um amigo, dá um bom dia amanhã, ao invés daquelas fotinhos insuportáveis, manda o link do evento de hoje, para que também essa mensagem, porque esse evento não tem a pretensão de trazer verdades absolutas. A nossa pretensão é, sim, de propagar a harmonia, de propagar a fé, de propagar o sentimento religioso como algo que pode mudar o mundo, pode mudar a cultura. Se nós mudarmos uma pessoa intolerante e torná-lo um ser agregador, que respeite a dignidade do outro, nós já teremos o nosso trabalho valido a pena nesses quase 15 anos de trabalho aqui na comissão. Então, que saiamos daqui com a responsabilidade de ser humanos mais tolerantes. Eu digo sempre que nós acordamos machistas, misóginos e racistas. E todos os dias trabalhamos isso, porque é da nossa natureza achar que o outro é menor, porque é da nossa natureza achar que a verdade está do nosso lado. Respeitar o outro ser humano é um exercício diário que nós temos que fazer, muitas vezes abrindo mão do que nós acreditamos e do que nós pensamos. Nós não precisamos deixar de ser fiéis para conviver, para coexistir, mas nós precisamos sim exercer a nossa religião ao amar e ao respeitar o outro. Então, quando alguém disser vai com Deus, quando alguém disser que Orixá te abençoe, quando alguém dizer que Alá te proteja, tira a armadura e entenda que ele está desejando o que ele tem de melhor, que o que ele quer para você é o bem que ele aceita. Não conteste, ame e multiplique. Então, fica aqui que nós possamos sair, seres humanos, em exercício de respeito, que nós possamos amar o outro. E se não for possível amar, porque tem gente que diz que não dá para amar todo mundo, que pelo menos respeite. Porque o amor talvez seja uma opção, o respeito é uma obrigação. Muito obrigada, doutor Samuel, pela oportunidade, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Nós somos incapazes agora de nominar a toda a nossa audiência, aos membros da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que estiveram aqui nos dando o respaldo, né, Samuel, para que esse evento fosse realizado. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho para o doutor Laurindo Franz, que teve um problema técnico e não conseguiu entrar. Ele passou toda essa webinar tentando entrar, mas nós sabemos que os esforços dele não serão em vão. Eu tenho certeza que vocês ouvirão o doutor Laurindo em próximos eventos da nossa comissão. Fica aqui o nosso abraço. Doutor Samuel, gratidão pelo apoio de sempre e por levar a nossa comissão de maneira tão digna. Muito obrigada. Obrigado, Pai Tadeu. Nesses últimos 3 triênios, eu vi muitas mudanças acontecerem. E essas mudanças, elas são atribuídas, nesse campo, à Comissão de Liberdade Religiosa
de São Paulo, a qual eu acompanho. A mudança começa em nós. E nós temos a obrigação de passar isso, para dentro das nossas casas. E pedir que de dentro das nossas casas, casas que eu digo templos, né, que com uma explicação salutar isso se propague. E, como disse a doutora Paula, temos a obrigação de parar, deter a intolerância crescente que o nosso país não, o mundo atravessa. Mas eu acho que o primeiro passo é dado em nós. Nós damos esse passo com o apoio de instituições como a OAB, instituições como o IDAFRO, como várias instituições que militam nesse campo da intolerância religiosa. Estou muito feliz por estar participando, agradeço a todos que estão na sala, agradeço a minha querida irmã, parceira e amiga, a doutora Paula, meu parceiro e sempre presidente, doutor Samuel Luz, e dizer que sem a nossa comissão, eu acho que essa união não existiria, né? Coisas como Fórum Interreligioso não teria sustentação. Então, eu acredito muito que estamos no caminho correto. Agradeço a todos, agradeço a quem está vindo, muitos estudantes aí nos ouvindo. Então, eu acho que isso é muito importante, doutor Samuel, porque eles já vêm, se formam e começam a militar dentro da área da operação do direito, já com essa visão, que é muito importante. Muito obrigado, então, Pai Tadeu, doutora Paula. Eu quero ainda destacar aqui a presença da comunidade budista, através da Jussi Alves, que é uma liderança dessa comunidade do budismo primordial. Eu copiei aqui todas as falas do chat, aqueles que participam comigo no WhatsApp podem mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, tá? Aqui no chat nós temos mais de uma dezena de mensagens de congratulações, nós agradecemos a todas, e nós, nesse momento, queremos fazer uma gratidão especial à Danila, que é gerente da Secretaria das Comissões da OAB de São Paulo, e também um agradecimento especial ao Rian, que na hora do problema técnico se mobilizou e tal, conseguiu resolver 80%, 90% da situação. Então, nós agradecemos o empenho e a entrega que a OAB tem através das suas estruturas para o sucesso. O sucesso de uma comissão, ele não depende só da comissão, depende de toda uma infraestrutura que a OAB coloca à disposição para que esses eventos aconteçam. Então, nesse momento, nós queremos agradecer de coração, tendo alcançado o objetivo. Agora, o meu computador aqui está indicando 21 horas, e eu declaro encerrado este evento, este simpósio de Direito e Liberdade Religiosa, trazido pela OAB aqui de São Paulo, e muito bem conduzido pela doutora Paula e pelo Pai Tadeu, Giovanino Tadeu Barbosa. Muito obrigado a todos. Avancemos. Boa noite a todos, muito obrigada. Uma semana de luz.